Bom dia. Mais uma vez, uma honra estar aqui apresentando a aula Como Construir um Problema de Investigação Estatística. Esse trabalho que a gente vai apresentar hoje aqui é um trabalho que a gente vem desenvolvendo no grupo de probabilidade estatística do Projeto Fundão, da UFRJ. Aqui tem algumas fotos, o grupo já está um pouco diferente, alguns professores estão entrando, outros saindo, mas, em particular, aqui eu queria apresentar o professor André Novaes, que vai apresentar hoje, de forma diferente, vai apresentar a primeira parte dessa aula. O professor André Novaes foi professor do ensino médio na rede estadual, na rede privada, ele é professor do município há 15 anos, atualmente ele trabalha com formação de professor dos anos iniciais na UERJ, da Baixada, e também ele está começando o doutorado no Programa de Educação Matemática da UFRJ, para trabalhar justamente com formação de professores dos anos iniciais. E o mais importante de tudo é que ele vem trabalhando com a gente no projeto Fundão Estatística e Probabilidade, desde o ano de 2021, né, André? Isso mesmo. Falou. Então, passo a palavra para o André. Obrigado, Flávia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe em que momento estaremos sendo assistidos. É uma honra estar aqui no PapMen, né? Eu já fui aluno do projeto, né? Já tive na audiência, né? Quando era presencial. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão como a Flávia falou, né? Como construir um problema de investigação estatística. Então, antes da gente chegar nesse ponto da construção, né, de trabalhar com os alunos, a gente queria falar um pouquinho sobre o que é o letramento estatístico, né? Falar sobre como a BNCC e alguns documentos importantes da área tratam o tema, né? E mostrar o processo de resolução de um problema estatístico, de investigação estatísticas, que a gente tem trabalhado lá no nosso grupo de pesquisa. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre o letramento estatístico. Então, primeiro a gente tem que entender o porquê, né? Por que eu tenho que fazer o letramento estatístico? Por que ele é importante, né? Depois a gente vai ver o que diz a literatura, qual a relação dele com a BNCC e com o GAIS, que é o documento que a gente tem usado nas nossas pesquisas para produzir, né, esse tipo de material e esse tipo de ensino, né, que promova o letramento estatístico. Bom, então, por que ensinar, fazer o letramento estatístico? Por que ele é importante? Bom, antes de mais nada, a gente está vivendo um mundo, né, onde há muita informação a ser sintetizada com as redes sociais, com os aplicativos. A quantidade de dados produzidos é enorme, a quantidade de informação ela é gigantesca. Então, assim, a gente precisa, dado que temos um mundo movido por dados, a gente precisa que as pessoas consigam interpretar esses dados, consigam interpretar essas informações, consigam ser críticas, né? Não é uma educação só voltada para a questão profissional, vou usar isso na minha profissão ou não. Não, é uma questão importante para você formar cidadão, né? Um cidadão crítico, um cidadão que consiga ver o mundo e opinar sobre o mundo que ele vive. Bom, então o que diz a literatura, né? Letramento estatístico. Então, Gall é um dos autores que a gente gosta de trabalhar. Ele fala que a definição de letramento estatístico ela muda com o passar do tempo, né? Para ele, atualmente, ele entende o seguinte, que é a motivação e a capacidade de acessar, compreender, interpretar, avaliar criticamente e, se relevante, expressar opinião a respeito de mensagens estatísticas, argumentos relacionados a dados ou questões envolvendo incerteza e risco. Então, vocês podem ver, assim, na definição, mais uma vez aparece ali a questão de ser um cidadão crítico, né? De conseguir opinar, de conseguir expressar opinião, de conseguir ler mensagens estatísticas, enfim. Essa é a ideia do letramento estatístico. Bom, e como é que a gente aborda isso, né? O que a gente pensa em relação ao letramento estatístico e ao que a gente faz normalmente ou historicamente? Bom, historicamente a gente tem uma abordagem que é muito diferente do que a gente defende hoje em dia, né? A nossa abordagem tem que mudar. Essa abordagem tradicional que é voltada para repetição de processos, cálculos de medidas. Então, assim,
primeiro, antes de mais nada, a gente tem que rever. Para que serve esse tipo de conteúdo que eu venho ensinando, né? Tem como eu usar isso de uma forma mais interessante? Outra coisa importante, né? A gente espera que o ensino de estatística inclua de forma mais consistente e significativa dados e conceitos estatísticos. Então, não simplesmente eu calcular uma medida de tendência central, né? Mas como eu coleto esses dados? Qual é a pergunta que eu estou fazendo, né? Como eu analiso esses dados? Essas medidas servem para eu analisar. Como é que eu vou analisar? O que elas significam, né? E, junto a isso, né, o que a gente entende é que tem que ser uma forma de ensino que propicie uma atividade, uma aprendizagem ativa, né? Tá na moda aí falar de metodologias ativas, né? Eu brinco com meus alunos lá da licenciatura que isso é tão moderno que desde 1930 os pioneiros da educação defendem, né, que os alunos, né, o centro da aula tem que ser os alunos, né, e não o conteúdo. Então, trabalhar com estatística, ela te possibilita isso. Então, o que a gente espera que o aluno, né, ao trabalhar a estatística, ele tenha ali, né? Então, a gente espera que ele conceba investigações, que ele formule questões de pesquisa, né? Então, ele pensar que tipo de questão é uma questão estatística que eu posso investigar, né? Que ele colete os dados usando observação, pesquisa e experimentos, que é o que a gente vai fazer hoje, né? O nosso exemplo trabalha bastante isso. Descrever e comparar conjuntos de dados, propor e justificar conclusões e previsões baseadas nesses dados, lidar com dados em contextos significativos, e isso é muito importante, né? Aquilo que ele está trabalhando, né, tem que ser significativo para ele. Ele tem que ter um interesse naquilo, senão ele não vai aprender, ele não vai ter vontade de aprender. E tomar uma postura crítica na análise e na interpretação desses dados. Então, isso que a gente espera do nosso aluno quando a gente trabalha desenvolvendo o letramento estatístico. Então, essa questão do contexto significativo, eu peguei até um exemplo aqui, que é uma questão que tinha no material da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, né? Voltado para o 6º ano, que é uma forma, um tipo de questão comum da gente ver nos livros didáticos, né? Do 6º, 7º, 8º, né? Eu dou aula há 15 anos no ensino fundamental e é muito comum a gente ver esse tipo de questão. E aí eu queria que vocês refletissem, né? O que essa questão traz para o meu aluno? O que ela desenvolve no meu aluno, cognitivamente, né? Olha lá, ele colocou um gráfico de barras que diz a quantidade de pessoas que estão utilizando um parque, né? No caso, o Parque do Ibirapuera. Para começo, o material é do Rio de Janeiro e o Parque Ibirapuera, a maioria dos alunos nem conhecem, né? E aí ele faz as seguintes perguntas. Em que dia da semana houve maior quantidade de visitantes? Em que dia da semana houve menos visitantes? Quantas pessoas ao todo visitaram o Parque do Ibirapuera nesses 5 dias? Então, cabe a gente pensar no seguinte, isso é um problema de estatística? Isso está trazendo o letramento estatístico para o meu aluno, né? Ou simplesmente o meu aluno está aqui fazendo comparações de qual é a barra maior, qual é a barra menor e qual é a soma desses números, né? Então, isso é o tipo de questão que a gente entende que não vai trazer letramento estatístico e é uma questão que é usada classicamente, né? Que aparece em vários lugares. Além disso, né, tem a questão dos dados, né? Os dados inventados, né? A gente foi pesquisar depois na internet, são milhares de pessoas visitando o Ibirapuera por dia, e aqui ele colocou 400, né? Então, também tem isso, assim, o aluno perceber dados reais, né? Bom, e qual é a relação da BNCC com tudo isso, né? Então, se a gente olhar ali a definição que a BNCC ela coloca, vocês vão ver que está justamente ligado com o que a gente falou sobre letramento estatístico. Ela diz o seguinte, ó, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, observem, organizar, representar, interpretar e analisar dados. Ou seja, eu não quero simplesmente calcular alguma coisa e fazer uma breve análise, ou, às vezes, nenhuma análise, né? Eu quero fazer todo o processo. E ela diz que isso tem que ser em variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar decisões adequadas, né? Se a gente olhar a BNCC lá nas habilidades que ela propõe na unidade temática, né? Que agora uma das unidades temáticas é a probabilidade estatística. Então, se a gente olhar lá, ela diz de usar em meios sociais, dados sociais, de saúde. Então, a importância do aluno justamente entender o meio que ele está vivendo. Bom, para a gente
guiar, né, esse nosso trabalho, a gente usa o GAISE, né, que é um guia formulado por uma agência de estatística dos Estados Unidos, como se fosse a nossa ABE, né, Associação Brasileira de Estatística. Então, esse documento ele propõe diretrizes para o ensino de estatística na escola básica, né? Então, é um modelo de acompanhamento do desenvolvimento e do letramento estatístico. E ele é muito interessante porque ele traz esse processo de resolução de um problema estatístico, né? Então, vocês podem reparar aí no esquema, né? Ele traz as 4 etapas. O que a gente vai fazer hoje, vocês vão ver as 4 etapas sendo desenvolvidas durante a atividade. Então, a primeira etapa é formular questões estatísticas investigativas. Então, pensar nas questões. Coletar e considerar esses dados. Depois, analisar os dados e, depois da análise dos dados, interpretar os resultados que eu obtive. E observe, tem setinhas por todos os lados. Por quê? Porque é um processo que ele não é estanque, né? Eu posso pensar numa questão e desenvolver uma pergunta. E aí eu vou lá e aplico esse questionário com um grupo. E eu vejo que as perguntas que eu fiz não estão respondendo a minha pergunta de investigação. Eu tenho que voltar e reformular. Então, toda hora a gente está fazendo esse controle, né? O aluno percebe que ele talvez, aquele processo que ele pensou não vai funcionar. Então, ele talvez tenha que voltar para outra etapa. Bom, o interessante do GAISE é que ele tem 3 níveis, ele define 3 níveis, né? O A, o B e o C. E aí, o que é importante nisso? Você vai falar para mim assim, pô, André, mas as minhas turmas são muito fracas. Estou dando aula no ensino médio, mas o pessoal vem sem bagagem, né? Não tem problema. Você pode trabalhar esses níveis independentes do ano, né, que você está dando aula. Isso é muito importante. Então, você sentiu que o seu aluno não vai conseguir chegar no nível maior, que seria o nível C, ainda não está apto a chegar nesse nível, você pode fazer uma atividade voltada para o nível B. Bom, vamos ver como é que isso funciona mais ou menos aqui. Vou dar um exemplo. Então, observem. O GAISE, ele trabalha bidimensionalmente, né? Então, eu tenho ali os níveis, nível A, nível B, nível C. Em todos os níveis, o aluno tem que passar por aquele processo, né, do problema de resolução que eu mostrei para vocês, né? Aqui, vou voltar um pouquinho. Então, em todo, independente se ele está no nível A, no B e no C, ele vai formular questões, ele vai coletar dados, né? O que vai mudar é a profundidade que ele faz isso. Então, para dar um exemplo, o nível A, eu tenho ali, ó, propor questões de investigação estatística de interesse para os alunos em que o contexto seja tal que os alunos possam coletar ou ter acesso a todos os dados. Então, o aluno ele consegue coletar todos os dados do que ele vai pesquisar, ou ele tem acesso a esses dados que já foram coletados de alguma maneira por uma outra fonte, né? No nível B, ele vai propor questões investigativas de investigação estatística que exijam observar para uma variável ao longo do tempo. Então, ele já está fazendo uma observação, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? A gente vai trabalhar um exemplo do nível B com vocês. E no nível C, por exemplo, seria propor questões de investigação estatísticas inferenciais sobre causalidade e previsão. Então, aí ele já está fazendo uma inferência, né, dentro daquele ambiente ali, daqueles dados que ele tem, né? Então, esses seriam os 3 níveis. Então, para a gente dar um exemplo um pouquinho mais palpável, né? Quero escolher uma banda para tocar na festa de fim de ano de uma turma. Seria o nível A, né? Eu estou fazendo que tipo de música da turma ou daquele ano, né? Eu vou escolher, né? Então, eu tenho um grupo ali que eu consigo fazer a pergunta para todos eles. Todo mundo está muito próximo, né? Não é uma amostragem muito diversificada. Então, seria o nível A. No nível B, eu quero fazer a mesma coisa, só que aí eu vou usar grupos multivariados e maiores. Então, a pergunta seria, e se essa banda fosse tocar para todas as turmas dessa escola? Desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Então, você vê, o tipo de música que eles gostam já vai ser muito mais variado do que se eu pegar uma turma só ou um único ano. E no nível C seria o seguinte, fazer um tipo de pergunta como se fosse, quem gosta de rock também tende a gostar mais de rap do que quem não gosta de rock? Então, tem como eu entrevistar todas as pessoas do mundo que gostam de rock para saber isso e que não gostam, para eu conseguir fazer essa relação? Não, eu vou ter que fazer algum tipo de inferência, né? Então, seria o nível C. Bom, então, para a gente começar aqui o nosso exemplo, né? A gente trouxe o exemplo da memória e música.
E aí a etapa 1, ela seria a formulação da questão. Então, o que é legal? A gente está falando do aluno trazer, né, colocar o aluno como centro da aula. Então, o que é legal? Trazer algum tema, você pensar em algum tema que seja de interesse dos alunos. Então, vocês que dão aula, vocês sabem, né? Os alunos, eles adoram ouvir música. É o tempo todo alguém com fone no ouvido, né? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma investigação com base nisso, né? Por exemplo, muitos alunos me falam assim, não, André, deixa eu ouvir a música que ela me acalma. Ou então, eu aprendo melhor ouvindo música. Então, uma pergunta que a gente pode levantar, né, seria essa aqui. Somos capazes de memorizar mais palavras quando estamos ouvindo música do que quando estamos em silêncio? Então, essa é uma pergunta interessante. É uma pergunta de investigação estatística. Como é que eu vou fazer para investigar isso? Então, eu vou perguntar para a turma, e aí, será que isso é verdade? A gente vai perguntar e eles vão falar, ah, é verdade. Não, mas eu tenho que ter certeza. Não é uma opinião. Eu preciso investigar isso. Beleza? Então, indo para a etapa 2, depois que eu formulei essa questão, eu tenho que pensar no seguinte, como que eu vou coletar e considerar os dados? Né? Então, eu quero responder essa pergunta. Será que quando eu ouço música eu memorizo melhor? Bom, então como é que eu vou coletar esses dados? Que tipo de pesquisa eu vou fazer? Como eu vou fazer essa pesquisa? Né? Então, eu tenho que desenvolver um plano para produzir os dados experimentais, de modo a ter elementos para responder à questão proposta. Então, aqui a gente pergunta para os alunos, e aí? Como é que a gente pode fazer um estudo disso aqui na turma, para saber se isso é verdade ou não? Né? Então, é sempre importante a gente colocar o aluno para responder. Né? Então, por exemplo, vou fazer algumas perguntas. Podemos coletar dados somente em um grupo? Então, eu vou pegar todos aqui e vou coletar os dados de todo mundo de forma igual? Mas eu estou trabalhando com quantas variáveis? Eu quero ouvir música e eu vou comparar isso com o quê? Com quem não ouve música, então seria em silêncio. Então, sempre trazer a pergunta de modo que o aluno reflita, né, no que ele está fazendo, no que vai ser feito. E não simplesmente falar, olha, vamos dividir aqui a turma em 2, vamos fazer dessa forma. Né? Isso que é interessante, a gente colocar o aluno para refletir sobre o que ele está fazendo. E aí, você pode perguntar o seguinte, os grupos devem ser escolhidos de acordo com algum critério especial? Então, por exemplo, se os alunos falarem assim, não, vamos fazer o seguinte, André, vamos dividir a turma em 2, porque aí a gente vê se memoriza melhor com música e o outro a gente vê se memoriza melhor sem música. Né? Tá, então beleza, se a gente fosse fazer isso, qual o critério para eu escolher esses grupos? Eu posso escolher esses grupos de alguma maneira específica, ou eu posso pegar só os alunos da frente para ouvir música e os alunos de trás para fazer em silêncio? Será que esse tipo de escolha vai influenciar no meu resultado? Ou será que eu tenho que pegar de forma aleatória? Né? Então, isso é importante, a gente perguntar para o aluno como ele acha que tem que ser feito. No caso aqui, a gente sabe que o interessante seria o quê? A gente fazer uma escolha de separar os grupos de forma aleatória. Né? Então, a gente trouxe aqui algumas opções que a gente pode fazer isso. Como é que eu vou fazer isso com a minha turma? Né? Como é que vai ser essa forma aleatória? Então, eu estava até conversando com a Flávia aqui, tem várias maneiras. Né? A gente colocou aqui um exemplo, né, para dividir a turma aleatoriamente usando o baralho. Então, por exemplo, eu vou querer 2 grupos, né? Um com música e um grupo em silêncio. Como é que eu vou separar quem vai para o grupo de música e quem vai para o grupo em silêncio? O ideal é que seja de forma aleatória. Então, se eu pegar um baralho, por exemplo, vamos supor que são 50 estudantes numa turma, tá, pessoal? Se eu pegar o baralho tem 52 cartas, né? Então, eu vou tirar 2 cartas. Tenho 50 cartas. Eu posso embaralhar esse baralho e distribuir as cartas, uma para cada aluno. E aí os alunos que pegarem as cartas pretas ficam de um lado, os alunos que pegarem as cartas vermelhas ficam do outro. Poderia, por exemplo, pegar na chamada, né, se eu tiver uma chamada, os alunos com número ímpar ficariam num grupo, os alunos com número par ficariam no outro. Né? Será que a ordem que eles estão na chamada faria diferença? Né? Então, são questões que a gente vai levantando com eles. Então, de forma aleatória, a gente dividiria esses grupos. Importante, os alunos perceberem a importância desses grupos serem aleatórios. Né? Para não ser enviesado. Por exemplo, se eu escolho de um grupo todo mundo que está sempre de fone e no outro grupo quem nunca está com fone, não vai fazer diferença? Né? Não vai enviesar a minha pesquisa? Então isso é importante também trabalhar. Bom, outra opção seria usar algum aplicativo de sorteio, etc. Bom, aí feito isso, a gente vai para a segunda etapa. Como é que a gente faria esse tipo de investigação?
Bom, então se melhora, né? Quando eu ouço música eu memorizo melhor, a gente tem que fazer algum teste que ele tenha que memorizar alguma coisa. Né? Então, a nossa sugestão aqui, por exemplo, seria o seguinte: te propor fazer uma lista com 20 palavras e cada um desses grupos, né, vão ser experimentados a decorar essas palavras nos mesmos critérios. Sempre perguntando, será que tem que ser no mesmo critério? Tem que dar mais tempo para um ou para outro? Perguntando isso para os alunos, para eles participarem. Então, o que a gente pensou aqui? Cada participante terá 2 minutos para ler a lista de 20 palavras. Então, ser um grupo com música, um outro grupo em silêncio. 20 minutos, eles vão ler as palavras. Então, leu as palavras lá, o que vai acontecer depois? Bom, eu tenho que ver se ele memorizou. Então, uma das opções seria o quê? Após 30 segundos, ele tem que escrever todas as palavras que ele lembra. Tanto o grupo com música como o grupo em silêncio. E aí, a partir daí, eu vou coletar esses dados, né? Então, um dos grupos realizará o procedimento de música com letra e o outro grupo ficará em silêncio. Então, eu vou fazer essa etapa nos 2 grupos. Eles têm que, cada um dos 25 estudantes tem que ler as palavras, tentar memorizar e depois anotar as palavras, né? Eu dou 2 minutos para eles memorizarem, 30 segundos, 2 minutos para eles escreverem. E aí, a partir daí, eu consigo coletar esses dados, né? Então, qual seria o esquema, né? Só para a gente mostrar aqui o que a gente pensou. Eu fiz a pergunta e aí eu venho para o esquema, né? Eu vou dividir os 2 grupos de forma aleatória. Um vai ser o grupo com música, outro vai ser o grupo em silêncio. A gente apresenta essa lista, eles tentam memorizar, anotam o que conseguiram, e aí depois eu registro o que foi anotado, né? E aí, com base nisso, eu vou ter o meu conjunto de dados para eu poder ir para a minha próxima etapa, que seria a etapa 3, né? Seria a etapa de analisar os dados. Bom, importante, acho que é interessante a gente frisar isso aqui, né? O conjunto de dados que a gente está fazendo, ele inclui 2 variáveis. Então, essa é a riqueza, né? A gente está trabalhando com um conjunto com 2 variáveis, né? Ele é do nível B, do GAISE, e aí eu tenho 2 tipos de variáveis diferentes, né? A primeira é quantitativa. Então, eu consigo o número de palavras memorizadas, eu consigo contabilizar isso. Esse aluno memorizou 4, esse aluno memorizou 10, né? E eu tenho uma que é qualitativa. Por quê? Eu estou atribuindo isso ao fato dele estar ouvindo ou não música, né? Então, ele está escutando uma música ou ele está em silêncio, beleza? E aí, a partir daí dos dados coletados, a gente pode ir para a nossa terceira etapa, que é a etapa de analisar os dados. E aí, para isso, a gente vai chamar aqui a professora Flávia de volta, para ela falar um pouquinho com vocês sobre essas próximas etapas. Obrigado. Uma coisa que é importante comentar aqui é a seguinte: no GAISE em geral, esse relatório GAISE 2, eles sugerem vários exemplos. A gente está pegando carona aqui nesse exemplo, que é um exemplo que é oferecido para o nível B, mas que ele se encaixa bem na transição, por exemplo, do 9º ano para o ensino médio. Em geral, eles fazem assim, conjecturas, né? Na verdade, eles não chegaram a aplicar essas atividades em sala de aula e estão apresentando retorno de experiências. Na verdade, isso é uma coisa que a gente faz muito no projeto Fundão. A gente propõe, né, o grupo de professores, licenciandos, estagiários, e trabalha com a proposição de atividades. A gente vai para a sala de aula para aplicar, justamente para detectar problemas, enfim, desdobramentos, como que a coisa se dá, para depois analisar, né, se a proposta está bem encaixada, né, está trabalhando o letramento, não está trabalhando. Então, aqui, isso é importante dizer, que a gente está fazendo conjecturas. Na verdade, essa experiência não foi realmente aplicada. E, claro, se a gente for aplicar numa turma de 1º ano do ensino médio, os desdobramentos poderão ser diferentes. Outra coisa também importante, a gente está trabalhando aqui, supondo 50 estudantes, e cada grupo tem 25, não é necessariamente obrigatório que os 2 grupos tenham o mesmo tamanho, né? Uma pergunta que eu acho que vai surgir de um aluno aí se tiver 49 alunos, como é que a gente vai dividir a turma? Pode fazer um grupo de 25, um grupo de 24, tá? Mas então agora, nessa conjectura, supondo que nessa turma o desdobramento foi esse, a experiência foi essa, e eu tenho então as 25 quantidades de palavras memorizadas do grupo música e as 25 palavras memorizadas do grupo silêncio,
Né? Aqui é muito importante o uso da tecnologia. Eu venho falando isso e eu acho que essa mudança na estatística, na educação básica, ela se deve muito à facilidade do acesso à tecnologia. Porque muita coisa é maçante fazer na mão. Mas quando eu tenho facilidade de acesso à tecnologia, as coisas se tornam simples. Então aqui, por exemplo, nessa aula hoje a gente vai explorar o uso do GeoGebra, que se adequa bem para esse tipo de dado. Né? Eu tenho uma resposta numérica para duas condições, né? Música, silêncio, que é uma qualitativas. E aqui, como vocês podem ver, na própria representação do GeoGebra, a gente já tem aqui, olha lá, eu usei o modo planilha. E a forma mais natural para trabalhar a análise dos dados é pedir o modo planilha e inserir na primeira coluna, por exemplo, as palavras memorizadas na condição música e na segunda, as palavras memorizadas na condição silêncio. Então, é isso que está aí. Como essa figura está no material do aluno, quem quiser digitar para refazer as análises, é rápido, porque tem poucos dados, mas no material do aluno também tem um link já para esse arquivo do GeoGebra com os dados digitados. É só clicar, baixar para fazer as análises. Tá certo? Então, aqui, da onde, uma coisa que eu acho que a gente tem que responder aqui, da onde vieram essas quantidades? Na verdade, na conjectura lá no GAISE, que eles trabalham, eles apresentam o esquema dos 5 números, que são medidas resumo, que eu vou trabalhar aqui na aula, das palavras memorizadas, na condição silêncio e na condição música. O que eu fiz esses dados são artificiais, mas o que eu fiz foi gerar no Excel números inteiros que procurassem reproduzir aquelas medidas resumo que apareceram no relatório GAISE. Então, é um exemplo diferente do que está no GAISE, mas as medidas resumo são bem parecidas, não exatamente iguais, mas porque foram dados que a gente simulou. Então, eu vou para a etapa de análise. Isso é uma coisa que acontece, que é muito comum, que é olhar, então vamos analisar os dados. Fizemos a experiência de olhar a música, fazer todas as análises e depois olhar as palavras memorizadas na condição silêncio, fazer todas as análises. Mas, na verdade, o nosso foco é comparar, se tem diferença, né, fazer uma análise multivariada. Aqui, no caso, tem só 2 condições experimentais, mas a gente poderia ter outras condições experimentais além dessas 2, tá certo? Então, no GeoGebra, depois, assim, no final da aula eu vou mostrar o roteirinho. Quando a gente usa o modo planilha, a gente tem esse link aqui desse histograma. Quando a gente clicar, ele vai aparecer umas opções, análise univariada, bivariada, multivariada, e a gente vai pedir a análise, vai marcar a coluna música e pedir, olha, aqui, vocês estão vendo aqui, eu marquei a coluna música, escolhi aquele histograma, e pedir análise univariada da música, tá certo? E aí ele sai, ele tem opção para apresentar gráficos e um resumo numérico, tá certo? Aqui eu escolhi, nessa figura aqui em particular, eu escolhi ele fazer 2 gráficos, ele tem essa opção de você colocar 2 gráficos na mesma tela, e também apertei nesse sigma x, esse quadradinho aqui, que é o que eu chamo da calculadora estatística do GeoGebra. Ele produz várias medidas resumo daquela quantidade, daqueles dados. Então, aí são as várias medidas resumo que o GeoGebra automaticamente produz das palavras memorizadas na condição música. Tá? Eu circulei em vermelho as medidas que a gente vai trabalhar nessa aula, que são conhecidas como o esquema dos 5 números, que são o mínimo, o máximo, né, a menor quantidade, a maior, e os quartis. A gente vai definir e trabalhar com essas medidas daqui a pouco. O mais importante, na verdade, aqui nessa aula e o que a gente vê sendo estimulado, que o mais importante é saber interpretar essas quantidades e não o algoritmo que leva ao cálculo dessas medidas. Em particular, a gente vai trabalhar com o boxplot, que é um gráfico que representa os dados, e ele é útil para comparar, esse experimento que envolve comparar a condição música com a condição silêncio, as quantidades de palavras memorizadas. O boxplot é uma ferramenta super adequada para fazer
essa comparação visual, né? Olhar só os números não dá noção das diferenças quando a gente olha os dois box plots na mesma escala. Aqui, em particular, eu pedi para ele fazer, nessas análises univariadas, o diagrama de pontos. O diagrama de pontos é simplesmente, ele faz a escala, né, das palavras, 0 a 20, e cada pontinho é uma quantidade representada. Então, você começa lá no 3, né, você tem 2 palavras, 2 alunos memorizaram exatamente 3 palavras. Depois, 4 alunos, 4 palavras, né? A gente tem o mínimo aqui, até o máximo, que foi um aluno conseguiu memorizar 15 palavras. E logo abaixo tem o box plot, que é uma outra forma de representar esses dados, que justamente é construído a partir dessas medidas, mínimo, quartis e o máximo eu vou explicar adiante. Então, isso é uma análise univariada da condição música. Eu posso fazer a mesma coisa para a condição silêncio. Tá, na condição, observa que muda um pouquinho a forma, principalmente do box plot. Observa que aqui as escalas não são iguais, então essa comparação não é útil, mas assim, a gente já vê, por exemplo, a forma do box plot muda, né? Na condição silêncio, observa que a menor quantidade de palavras foi 6, né? 2 alunos memorizaram 6, a maior foi 14, 3 alunos memorizaram 14. Né? E isso é uma coisa que a gente costuma muito ver em análises estatísticas. Acabou a análise. Na verdade, não acabou, ela mal começou. A gente olhou o comportamento da condição música, olhou o comportamento da condição silêncio. Agora vamos comparar. Né? Então, eu já vou explicar também como, usando o GeoGebra, a gente produz essa imagem, ela está editada para ficar um pouco maior a escala. Eu pedi para construir os 2 box plots na mesma escala, porque justamente é a riqueza dessa figura que permite a parte de interpretação, né? A gente fez a análise, calculou as medidas, eu já vou entrar em detalhe nas definições, etc., mas aqui que a gente observa, eu acho que eu comentei isso no material do aluno, que uma análise ingênua podia ser, parece que não tem diferença, a música não atrapalha a memorização, até porque quando a gente olha o box plot da condição silêncio, ele está totalmente encaixado no box plot da condição música, né? Mas, na verdade, esse é um olhar ingênuo. Né? A gente precisa conhecer o significado dessas medidas para fazer outras análises. Então, uma coisa que eu acho muito interessante nessa figura é que o primeiro quartil da condição silêncio, ele coincide com o segundo quartil da condição música, e é igual a 7. Isso significa o quê? Enquanto na condição silêncio, 75% dos estudantes memorizaram 7 ou mais palavras, esse percentual é inferior na condição música, é só 50%. Apesar disso, na condição música é onde a gente encontra a maior quantidade de palavras memorizadas, que foi 15. Mas, assim, esses números revelam, de alguma forma, uma tendência de favorecimento à memorização de palavras na condição silêncio em relação à condição música, quando a gente olha essa performance, né? Na condição música, o primeiro quartil foi 5, né? 25% dos estudantes memorizaram 5 ou menos palavras, enquanto na condição silêncio, ninguém memorizou menos de 5 palavras. Então, isso está revelando, essa análise ela é muito importante. Observa que esse é um desdobramento desse tipo de análise, e isso eu não falei ainda, mas esse conteúdo estatístico, ele surge da necessidade desse tipo de análise, né? Na verdade, essa aula não foi planejada para trabalhar box plot e quartis, mas a análise que cai perfeitamente aqui é essa. E esse gráfico é um gráfico que é fácil de construir, e a gente vai agora
trabalhar um pouco essas ideias. Então, aqui, só para dizer que a gente está, nessa atividade, a gente está passando pelas 4 etapas do processo de resolução de problemas de investigação estatística. Então, a gente passou pela etapa 1, a formulação da questão, etapa 2, a coleta de dados, etapa 3, essa parte de análise dos dados, e agora, na etapa 4, a gente faz um fecho, que, claro, vai ter desdobramentos os mais variados possíveis, dependendo da pergunta e dos dados que foram produzidos. Mas aqui, por exemplo, nesses dados, a gente percebe que a condição silêncio tende a favorecer uma maior quantidade de palavras a serem memorizadas do que na condição música. Tá? Agora, que outras situações podem ocorrer? Os estudantes vão poder conjecturar se o tipo de música é um fator importante. Isso pode levar a uma nova investigação. Uma outra possibilidade seria, vamos usar toda a turma para memorizar as palavras na condição música e depois na condição silêncio. Aí outros problemas surgem, né? Qual vai ser a lista de palavras que eu vou usar nas duas condições? Porque tem que ser listas de palavras equivalentes. E outra coisa interessante, se eu usar a mesma turma nas duas condições experimentais, com listas de palavras diferentes, eu posso passar eu não preciso fazer uma análise sofisticada com duas quantidades, porque eu passo a ter o que a gente chama em estatística de duas amostras dependentes. Aqui eu tenho duas amostras independentes, são dois grupos diferentes, o grupo da música, o grupo do silêncio. Mas se eu trabalho com o mesmo grupo, eu passo a ter duas amostras dependentes, ou seja, porque eu tenho para o mesmo indivíduo, eu observei quantas palavras ele memoriza na condição silêncio e quantas palavras ele memoriza na condição música. Então, eu posso passar a trabalhar, na hora da análise, com a diferença entre palavras memorizadas na condição silêncio menos palavras, porque faz sentido, porque é a mesma pessoa que está sendo observada nas duas condições. Enfim, existem desdobramentos variados. Aqui a gente optou por apresentar esse desdobramento. Então, agora, quer dizer, terminamos aí, só uma possibilidade de atuação em sala de aula, usar para promover o letramento estatístico. E agora eu vou, no que segue, eu vou apresentar um pouquinho, né, as ferramentas. Tá? Isso ele acontece como uma consequência daquela análise, né? O foco não era trabalhar isso, mas acontece como uma consequência dessa análise. Então, eu vou apresentar aqui agora essa parte mais de conteúdo da estatística que foi abordado nessa investigação. Então, basicamente, a construção do box plot, tá? Conhecido também como diagrama de caixa, desenho esquemático, e a construção dele é baseada no esquema dos 5 números. Quem são os 5 números? O mínimo, o máximo e os quartis. Então, por essa razão, vamos definir aí os quartis, né? Essa é uma definição que aparece muito, né? Os quartis são 3 valores que dividem a distribuição, o conjunto de dados, em 4 partes de frequências iguais. Claro que esses dados precisam estar ordenados, né? Então, o primeiro quartil, ele é um valor da distribuição do conjunto de dados tal que, né, 4 partes de frequências iguais, a frequência como um todo, 100%, não vou ter 4 grupos de 25%. Então, o primeiro quartil é aquele que, à esquerda dele eu tenho 25%, à direita 75%. Então, aqui é só um exemplo artificial. Eu peguei um grupo de 36 observações, suponha que eu observei na condição música 36 estudantes, aqui eu escolhi um múltiplo de 4, mas não precisa, pode ser um número ímpar, um número que... A ideia, gente, é porque é um número aproximado. Então, o nosso foco aqui não é ficar nas filigranas, pega N mais 1 sobre 4, é a posição do quartil, se não dá inteiro, pega a semissoma, não. Aqui o importante é a interpretação. E com o uso da tecnologia, são os aplicativos que vão calcular para a gente essas medidas. O que o estudante precisa saber é o significado das medidas. Então, vamos supor aqui esse dado artificial. Observa que aqui seria a minha amostra com 36 observações, mas ela está desordenada. Então, eu preciso ordenar primeiro para achar os quartis. Então, eu ordenei justamente como eu tenho um número redondinho, 36, eu separei ali as 18 primeiras, né, as 18
últimos já ordenados, né, metade, quem seria o primeiro quartil? O primeiro quartil é a metade da primeira metade, né? Se eu quero os 25%. Então, observa que ele vai cair bem ali entre as 9 primeiras. E exatamente essa interpretação, olha lá. À esquerda de 9, eu tenho 25% dos dados. E acima de 9, 75%. O segundo quartil, a mesma ideia, eu vou pegar mais 25%. Então, é aquele que acumula 50%. Então, pegando o dado ordenado, observa que já está ali na metade. O segundo quartil, também conhecido como a mediana, né, ali vai ser 10. E o terceiro quartil, né, eu vou pegar mais 25%, eu vou cair ali e à esquerda eu tenho 75%, à direita 25%. Então, o importante é, já houve uma época no final do século XX, enfim, quando começou a se ensinar estatística, que se gastava um semestre inteiro, isso no nível superior, com processos de como calcular os percentis, né, os quartis. Na verdade, a ideia dos quartis pode ser generalizada, né, para uma porcentagem qualquer. Né, os quartis são os percentis de 25%, 50%, 75%, mas eu posso pensar de 1%, 10%, etc., que se gastava, às vezes, um curso de 60 horas de estatística descritiva, em que a gente aprendia a calcular quartil de dados agrupados, quartil de dados não agrupados, enfim. Hoje em dia, isso não é o importante. O importante é entender o significado e usar a tecnologia para calcular essas medidas. Então, aqui a gente escolheu, está mostrando como fazer isso usando o GeoGebra, mas uma planilha simples tem a função quartil. É só chamar lá no help e marcar a sua base de dados para escolher qual quartil que você quer calcular, o primeiro, o segundo ou o terceiro. O R calcula os quartis usando a função quantile, mas ele tem também a função 5-in-1. Enfim, é simples calcular essas medidas usando os aplicativos. E, portanto, o mais importante é saber interpretar, até porque numa aula de estatística você está trabalhando com um conjunto de dados reais, vamos dizer que o seu conjunto seja da magnitude de 200 dados. É inviável, isso vai se tornar muito chato para o aluno ordenar 200 dados na mão e né, chegar num quarto, enfim. Esse é o tipo de coisa que não faz sentido a gente fazer à mão, né? E aí, eu voltei para aquela definição que às vezes a gente é tão abstrato, os quartis são 3 valores que dividem a distribuição em 4 partes de frequências iguais. Isso é muito abstrato, mas aqui agora, observe que é exatamente isso, né? Então está ali, estão os 3 quartis, a gente marcou mais ou menos a posição, e justamente eu tenho 4 conjuntos de tamanho 9, né? São 4 conjuntos de 25%. Novamente, eu falei, isso é uma aproximação, principalmente quando a gente está trabalhando com amostra, dados experimentais, a gente não precisa se preocupar com a precisão, é 9, 9,5, né? O importante é essa ideia, mais ou menos 25% está à esquerda de 9, 25% à direita de 9. Isso é que é importante. Agora, aqui, a gente tem que realçar que os conjuntos numéricos, esses conjuntos de dados, eles têm amplitudes diferentes, né? Eles não têm o mesmo comprimento. Então, observa que do mínimo para o primeiro quartil, nesse conjunto, né, o mínimo é 6, o primeiro quartil é 9, eu tenho um comprimento 3. Do segundo quartil, do primeiro quartil para o segundo quartil, eu tenho comprimento 1, então um intervalo mais estreito. O que isso significa? Que nesse intervalo, as 9 observações estão muito mais concentradas, porque são 9 observações variando no intervalo de amplitude 1. Eu tenho maior concentração. E olha lá, no último intervalo, que é do terceiro quartil para o máximo, né, ele vai de 12 a 18, eu tenho um intervalo de comprimento 6. Então, são 9 observações que estão variando no intervalo de amplitude 6. Então, aquela ideia que a gente fala de os dados estão mais concentrados, mais espalhados, essa ideia está sendo representada aí pelos comprimentos. Por exemplo, na última parte, os últimos 25% estão muito mais espalhados do que os primeiros, né? Porque os primeiros estão espalhados no intervalo de amplitude 3 e os últimos estão espalhados no intervalo de amplitude 6.
Aqui está o box plot, né, gerado pelo GeoGebra, e eu coloquei também os 5 números, né, os 5 números, né, olha lá. E o boxplot, sem exibição de valores discrepantes, é uma ferramenta que é super simples para ser trabalhada a partir do 9º ano, ensino médio, né? Porque exatamente ele faz as marcações dos 5 números. Então, se vocês forem olhar, sem a exibição de valores discrepantes, o mínimo é 6, é exatamente essa primeira parte do diagrama. Depois, na caixa central, eu tenho o primeiro quartil e o terceiro quartil, são as bases desse retângulo, e ele é cortado no meio, não é exatamente na metade, mas ele é cortado bem na altura do segundo quartil. Então, aqui eu estou exatamente, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, e aqui do terceiro quartil eu vou até o máximo. Então, esse é uma figura extremamente simples, fácil de ser construída depois que a gente tem o esquema dos 5 números, e exatamente aquela ideia de concentração, né? Aqui, cada intervalo desses, eu tenho 25% dos dados. No nosso exemplo, eram 9 dados. Mas observa que no intervalo que varia do primeiro quartil ao segundo, os dados estão muito mais concentrados, né? Do que no último intervalo, que eu tenho uma amplitude 6. Tá certo? Aí aqui, ó, voltei para a figura, para aquelas análises univariadas que a gente fez, vamos voltar lá na condição música, né? Voltando para o boxplot da condição música, então aquela ideia, né? Sem exibição de valores discrepantes, a gente percebe essa, né? No início, nos 3 primeiros intervalos é uma amplitude semelhante, né? Os dados estão mais ou menos distribuídos, né? Sendo que o primeiro intervalo é menorzinho, um pouquinho menor, depois ali na caixa, no retângulo, os intervalos têm a mesma amplitude e tem uma dispersão maior, né? Porque tem um estudante que foi o estudante que conseguiu memorizar o maior número de palavras e foi na condição música, mas foi um estudante, né? E observa como está espalhado, como estão espalhadas nessa última parte aqui do boxplot da condição música. Na condição silêncio, essa diferença não é tão grande. Mas eu tenho, em compensação, foram 3 estudantes que memorizaram 14 palavras. Como eu falei nessa questão de critério para considerar um valor discrepante, eu vou apresentar aqui o critério, mas aquela coisa, na minha concepção, isso não é necessário trabalhar isso, é mais uma informação para colocar na cabeça dos adolescentes. O critério de classificação de valor discrepante, na minha opinião, ele não é necessário para ser trabalhado no ensino médio, mas o GeoGebra ele tem essa opção. Então, acho importante apresentar esse critério. Como é que a gente considera um valor discrepante? A ideia é pegar ali as observações centrais, aquele intervalo de variação da caixa, do retângulo, né? Ou seja, a distância entre quartis é a medida, essa medida aqui, do primeiro quartil até o terceiro quartil. Eu pego essa medida da variação das observações centrais e multiplico ela por 1,5 vezes. Ou seja, aumenta um pouquinho. A distância entre quartis ela é considerada uma medida de dispersão. Depois eu estabeleço a cerca superior e a cerca inferior, que são os limiares, né, para um valor discrepante muito pequeno, valor discrepante muito grande. Qualquer valor, a cerca inferior é o primeiro quartil menos 1,5 vezes essa distância entre quartis. E a cerca superior é o terceiro quartil mais 1,5 vezes a distância entre quartis, tá? Então, a gente calcula essas medidas, e aí como é que é o boxplot com exibição de valor discrepante? O boxplot com exibição de valor discrepante, os valores discrepantes eles são assinalados com um asterisco ou com um X, eles são separados. Né? Aí, em vez de eu ir do primeiro quartil, se eu tiver um valor discrepante muito pequeno, em vez de eu ir
até o mínimo, né, eu parto do primeiro quartil, eu vou até o menor valor que não é discrepante, fecho aquele segmento, e depois os valores discrepantes são assinalados com X. A mesma coisa quando eu tenho valor discrepante acima. Aqui, esse é um critério razoável, né, porque eu estou aumentando a distância entre quartis 1,5 vezes, e eu vou considerar distoante aquele que está abaixo do primeiro quartil, menos 1,5 vezes a distância, mais 1 vez, e acima do terceiro quartil, né, mais 1,5 vezes a distância entre quartis. Aqui, só por curiosidade, por exemplo, se você tem dados gaussianos da distribuição normal, a chance de você encontrar valores discrepantes, ou seja, a probabilidade de você encontrar valores abaixo da cerca inferior e acima da cerca superior, as duas caudas, é em torno de 0,7%, bem pequena. Aí, voltando aqueles dados dos 36 valores, só para ilustrar a exibição de valor discrepante no boxplot, observa, está ali a amostra já dividida nas 4 partes de frequências iguais. Aí eu tenho o terceiro quartil é 12, o primeiro quartil é 9, eu faço a distância entre quartis, dá 3. Multiplico por 1,5 vezes, dá 4,5. Então, o primeiro quartil, que é 9, eu subtraio 4,5, a cerca inferior é 4,5. A menor observação foi 6. Ou seja, não tem nenhum valor discrepante pequeno, né, à esquerda. Aí, quando eu faço a cerca superior, né, o terceiro quartil, que é 12, mais 4,5, dá 16,5. E eu tenho lá uma observação 18. Né? Eu vou até 15 e aí vai para 18. Portanto, o 18 é um valor discrepante. E aí, como é que vai ficar o boxplot? Né? Eu tinha apresentado, logo depois desse exemplo artificial, o boxplot sem a exibição do valor discrepante. Como é que vai ficar com a exibição do valor discrepante? Observa que ele vai... Aqui, aqui ele para, aqui é um erro muito comum na construção do boxplot, né? Ele não para na cerca superior. Essa barra que está representada aqui é o maior valor que foi observado, que é o 15, que não é discrepante. Depois para cima tem um discrepante, que é o 18, ele está, esse X aqui. Tem um valor. Quando tem vários, aí a gente vai colocando, é muito comum. E no GeoGebra eu tenho ali um quadradinho ali no canto superior direito, eu tenho essa setinha aqui, olha, eu clico nessa setinha da tela do GeoGebra e ele tem essa opção, exibir valores discrepantes. Observa que está marcado. Quando está marcado, ele faz esse gráfico. Quando não está marcado, ele vai fazer esse gráfico sem a exibição de valor discrepante. Né? Então, aqui eu volto a destacar, eu não vou até a cerca superior, eu vou até o maior valor observado, não discrepante. Se tivesse valor discrepante pequeno, né, lá abaixo do primeiro quartil, né, para o lado esquerdo, seria a mesma coisa. Eu desceria até o menor valor observado, que não é discrepante, e depois assinalaria com X os valores que são discrepantes. Então, não tem mistério, mas esse detalhe, para o aluno do ensino médio, eu acho que não é necessário. E agora, para fechar, né, um resumo, eu vou apresentar o roteirinho no GeoGebra para calcular essas medidas. Né? Então, observa, na parte de análise univariada, eu tenho uma planilha com os dados, então vou fazer as análises separadas, univariadas, para cada condição experimental, eu marco a planilha, aí quando eu clico nesse histograminha aqui, nesse ícone, quando eu clico aqui nesse ícone, aparecem as opções, análise univariada, análise bivariada, análise multivariada e calculadora de probabilidade. No nosso caso aqui, agora eu vou olhar só a condição experimental música, eu vou pedir análise univariada. Em seguida vai aparecer essa tela aqui, e aí clicando nesse botão, eu clico nesse botão para dizer, usar cabeçalho como título. Quando o nome da variável está na primeira linha, é importante informar que eu estou usando o cabeçalho como título. E aí é só clicar em analisar. Cliquei em analisar e ele dá os resumos. Eu pedi a calculadora estatística
e pedir para construir o box plot, que é o foco dessa análise, dessa investigação. Então está ali a condição música, né, a análise univariada, e aqui é interessante dizer, né, esses dados, tanto na condição música como na condição silêncio, não há valor discrepante. Então, se eu escolher exibir valor discrepante, não exibir, vai estar a mesma figura, porque realmente não houve valores discrepantes nos conjuntos de dados. Tá certo? Eu destaquei aqui as medidas que a gente está trabalhando nessa investigação. Claro que aqui a gente pode trabalhar com... Olha lá, aqui eu tenho outras medidas, a média, N é o número de dados, a média, 7,8, o desvio padrão, quando os dados vêm da população, desvio padrão amostral. Enfim, tem outras medidas aí que podem ser úteis em outras análises. Isso é tema para uma outra aula. Aí, agora vamos fazer justamente o foco, né, o mais importante, que é a análise conjunta. Como é que eu vou fazer? Aí tem, a gente pode cair na tentação de aplicar aqui análise bivariada, porque são dois conjuntos de dados. Na verdade, não. A análise bivariada, inclusive, eu trabalhei. Ela é útil quando eu tenho duas variáveis que podem ser relacionadas para fazer uma análise de correlação, construir uma reta de mínimos quadrados, para esse tipo de coisa. A análise bivariada para esses dados aqui não é interessante. Eu vou escolher a análise multivariada. Como eu falei, eu podia ter várias condições experimentais. Aqui são só duas. Então, marco as duas colunas, peço a análise multivariada, escolho novamente usar cabeçalho como título, e aí ele produz não só o gráfico das duas condições experimentais, como aqui, né, embaixo ele dá exatamente as medidas resumo, com o esquema dos 5 números ali no fim. E, então, para isso, essa parte de conteúdo estatístico, eu acho que é importante na hora de planejar uma aula de estatística. O conteúdo é uma consequência do problema que vai ser investigado, dos dados que foram obtidos. Ele não é o fim, né? A aula não pode ser preparada, eu vou ensinar quartis, vou ensinar boxplot, enfim. Aqui, como considerações finais, eu acho importante que qualquer estudo comparativo pode ou não revelar uma ideia pré-concebida de que o ambiente mais tranquilo é propício para melhorar a performance de memorização ou não, né? As conclusões obtidas, elas refletem o comportamento da turma analisada. Isso é uma coisa que no nível B os estudantes devem ter compreensão, né? Da questão de um estudo descritivo e um estudo inferencial, né? Se o objetivo é expandir as conclusões para um grupo maior, ele vai ter que ser mais abrangente, ele não pode usar só os estudantes de uma turma, eu vou ter que pensar em outras estratégias mais sofisticadas. Mas o aluno, um estudante no nível B de letramento, ele já tem essa capacidade de compreensão. Já comentei que os desfechos poderão ser bem diferentes, dependendo do tipo de proposta. No mesmo problema pode surgir uma outra questão, enfim. E as análises que vão ser usadas serão outras. Aqui, em particular, eu acho importante destacar que nessa investigação, se o foco, se o desdobramento fosse esse, na verdade, a gente teria trabalhado 2 habilidades de matemática do ensino médio, pelo menos 2. Uma delas é a da competência 3, a 16 da competência 3, que é resolver, elaborar problemas em diferentes contextos que envolvam cálculo e interpretação das medidas, né, de tendência central e das medidas de dispersão, e da competência 4, a habilidade 7, interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de diferentes diagramas e gráficos, como, por exemplo, o boxplot. O mais importante aqui, que eu acho que é o nosso paradigma do projeto Fundão, do nosso grupo de probabilidade estatística, que é essa questão. Para o efetivo desenvolvimento do letramento estatístico, a gente tem que adotar metodologias ativas e baseadas em projetos. Ai, coisa complicada. Não, na verdade, eu acho que o processo de resolução de problema de investigação estatística, ele é o diagrama que explica como construir um problema de investigação estatística. Aqui foi apenas um exemplo que a gente considera adequado para uma transição do 9º ano para o ensino médio, mas, enfim,
Existem vários outros exemplos, mas que para trabalhar a estatística o letramento estatístico de uma forma significativa, a gente tem que pensar dessa forma. E não da forma como o André mostrou lá no início, que é o que a gente vê, que é um exemplo clássico, né, que um gráfico aparece lá e um monte de perguntas óbvias são feitas sobre aquele dado. Né? E o aluno, na verdade, ele nem vai se preocupar com aquele contexto. Ele sai, responde e, na verdade, ele não aprendeu nada. Então é isso. Obrigada.